Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui para darmos continuidade à nossa leitura da Palavra de Deus, segundo o nosso projeto, de lermos neste ano de 2025 toda a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, conhecendo aí, um pouco mais da Palavra de Deus a cada dia, a cada instante, mais nós nos achegarmos ao Senhor mediante a sua palavra, porque a palavra de Deus é viva, poderosa, eficaz e funciona. Ela opera aquilo para o qual ela é enviada e nós cremos no poder da palavra de Deus, Então, nós temos que nos debruçarmos sobre esta palavra que nós cremos que é a verdade, A verdade que cura, que liberta, que transforma e que nos leva para o céu, amém? Nós estamos aqui no 9º livro histórico, que é o de 2 Crônicas, no Velho Testamento, contendo 36 capítulos, onde, segundo a tradição judaica, o seu autor é Esdras, o escriba. Nós vamos ver aqui hoje o capítulo 10, 11, 12 e 13, Principais personagens, de 2 Crônicas, além de Salomão, nós vamos ter o rei Asa, Josafá, Ezequias e Josias, amém? E vamos ver isso, estão já vendo, sobre o reinado de Salomão, reinados subsequentes de Judá e Israel, reforma religiosa de Ezequias, reforma de Josias, o cativeiro babilônico, e decreto de Ciro e o retorno do exílio, neste livro de 2 Crônicas, amém? Então nós vamos dar continuidade aqui lendo o capítulo 10. A revolta de 10 tribos de Israel. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram, e veio, pois, Jeroboão com todo Israel, e falaram a Roboão, dizendo: teu pai fez duro o nosso jugo, alivia tu, pois agora a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos tinha imposto, e servir-te-emos. E ele lhes disse: daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo se foi. E teve Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles falaram, dizendo: se te fizeres benigno e afável com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam perante ele. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia-nos o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram, dizendo: assim dirás a este povo que te falou, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, tu porém alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos fez carregar de um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Roboão no 3º dia, como o rei tinha ordenado, dizendo: tornai a mim ao 3º dia. E o rei lhe respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixou o conselho dos anciãos e falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhes acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei lhes não dava ouvidos, então o povo respondeu ao rei, dizendo: que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé. Israel, cada um
as suas tendas, olha agora pela sua casa, ó Davi. Assim todo Israel se foi para as suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha um cargo dos tributos, porém os filhos de Israel o apedrejaram com pedras de que morreu. Então o rei Roboão se apressou a subir para o seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se revoltaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Capítulo 11. Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou da casa de Judá a Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra para a peleja contra Israel e para restituir o reino a Roboão. Porém a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Tornai a sua casa, porque de mim proveio isso. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém, edificou cidades para fortalezas em Judá, edificou, pois, a Belém, a Etã e a Tecoa, e a Bet-zur, e a Sucó, e a Adulão, e a Gate, e a Maressa, e a Sife, e a Adoniraim, e a Laquis, e a Azeca, e a Zorá, e a Jalom, e a Hebron, que estavam em Judá e em Benjamim, cidades fortes. E fortificou essas fortalezas e pôs nelas maiorais e armazéns de víveres e de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade paveses e lanças, fortificou-as em grande maneira, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Todos que temem a Deus, vêm a Jerusalém. Também os sacerdotes e os levitas que haviam em todo Israel deixaram o seu território para se ajuntarem a ele, porque os levitas deixaram os seus arrabaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos e para os demônios e para os bezerros que fizera. Depois desses também de todas as tribos de Israel, os que deram seu coração a buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si por mulheres a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Ela lhe deu os filhos Jeús e Semarias e Zaão. E depois dela tomou a Maacá, filha de Absalão. Esta lhe deu os filhos Abias e Atai, Ziza e Silomite. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão pôs por cabeça a Abias, filho de Maaca, para ser maioral entre os seus irmãos, porque eu queria fazer rei. E usou de prudência de todos os seus filhos, alguns espalhou por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e lhes procurou uma multidão de mulheres. Capítulo 12. Deus castiga Roboão por causa da idolatria. Sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel, pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, tanto de líbios como suquitas e etíopes, e tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Então veio Semaías o profeta, Roboão, e aos príncipes de Judá que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque.
Então se humilharam os príncipes de Israel, o rei, e disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, levou tudo e também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera, e fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Sucedeu que, entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda e os traziam e os tornavam a pôr na câmara da guarda. Humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que o não destruísse de todo, porque ainda em Judá havia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém, reinou. Ora, Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe Naamã, amonita. E fez o que era mal, porquanto não preparou o coração para buscar o Senhor. Os atos, pois, de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros da história de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, conforme a relação das genealogias. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 13. Abias reina e peleja contra Jeroboão. No ano 18º do rei Jeroboão, reinou Abias sobre Israel. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel, da cidade de Beá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias ordenou a peleja com um exército de varões belicosos, de 400.000 homens escolhidos. Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos varões valentes. E pôs-se Abias em pé em cima do monte Zemaraim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: ouvi-me, Jeroboão e todo Israel, porventura não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, e a ele e a seus filhos por um concerto de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, se rebelou contra o seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. E sendo Roboão ainda jovem e terno de coração, não podia resistir-lhes. E agora cuidais de esforçar-vos contra o reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes para vós sacerdotes como as nações das outras terras? Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o deixamos, e os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam da sua obra, e queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos, incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa pura, e o castiçal de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus, porém vós o deixastes. E eis que Deus está conosco à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas para dar alarme contra vós, os filhos de Israel. Não pelejais contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão fez uma emboscada em volta para darem sobre eles por detrás, de maneira que estavam em frente de Judá, e a emboscada por detrás deles. Então Judá olhou, e eis que tinham de pelejar por diante e por detrás. Assim clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a
a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas mãos de Judá. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos, e foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. E Abias seguiu após Jeroboão e tomou a Betel com os lugares da sua jurisdição, e a Gesana com os lugares da sua jurisdição, e a Efron com os lugares da sua jurisdição. E Jeroboão não recobrou mais nenhuma força nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Abias, pois, se fortificou e tomou para si 14 mulheres, e gerou 22 filhos e 16 filhas. Os mais atos, pois, de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras, estão escritos na história do profeta Ido. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nós lemos aqui o capítulo 10, 11, 12 e 13, irmãos, no dia de hoje, né? Louvado seja Deus pela bênção, pela vitória, e nós vamos, então, finalizar com uma oração ao Senhor. Pai querido, Deus amado, Deus grande, poderoso, Deus de Israel, que não perde batalha, que não perde peleja, o Jeová de Sabaote, o Senhor dos exércitos, a ti, meu Deus, neste dia, nesta manhã, toda a honra e toda a glória, todo o louvor e adoração, nós damos ao Senhor, meu Pai, pelo que, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perante quem nós adentramos e mediante temos acesso diante do Senhor, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus eterno, nós adentramos no Santo dos Santos e pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu perdão sobre as nossas vidas, que o Senhor possa estender as Tuas mãos poderosas contra todos os nossos inimigos, adversários, contra aqueles que se levantam sem causa, sem motivo, sem razão, assim como o Senhor estava com o povo quando Ele estava contigo, assim como o Senhor prevalecia diante do povo quando Ele estava contigo, assim como o Senhor colocava por terra todos os seus inimigos enquanto o povo estava contigo, nós também estamos contigo, Senhor, em espírito, em verdade, crendo, acreditando, meu Pai, na Tua bênção, na Tua vitória. Por isso, ó Deus querido, Deus amado, estende as Tuas mãos e coloca por terra, Pai querido, Deus amado, toda armação diabólica, todo laço, toda passarinheira, uma forjada que não venha prosperar, toda língua peçonhenta, que o Senhor possa colocar por terra, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Oh, Pai querido, Deus amado, nós cremos no mover das Tuas águas, que Tu és o Deus que opera maravilhas, milagres, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Continua no controle, na direção de todas as coisas, diante de tudo aquilo que havemos de fazer, de tudo que há de se dar no decorrer do dia, das horas, que o Senhor possa ser soberano sobre as nossas vidas, porque operando o Senhor, ninguém há que possa impedir, meu Deus. Obrigado, Deus Pai, Filho, Deus Espírito Santo, é em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, que Jesus te abençoe, continue, firme no teu propósito, assim como nós estamos aqui, que você também possa permanecer firme, amém? Porque a vitória sempre será daqueles que permanecem até o fim. Glória a Deus, até amanhã, se o Senhor permitir.